Por séculos, as pessoas sussurraram histórias de encontros estranhos ao redor do mundo. Indivíduos, navios e até aviões desaparecendo na calada da noite, sumindo no ar. Embora condições climáticas extremas possam ser uma das razões para esses desaparecimentos misteriosos, não podemos descartar a intervenção de outra força sobrenatural. Abduções alienígenas, de fato, são um dos fenômenos mais fascinantes e inquietantes da Terra, causando arrepios nas vítimas. Voltando aos desaparecimentos misteriosos, o notório Triângulo das Bermudas há muito é o epicentro dessas histórias de terror. Navios somem sem deixar rastros, aviões desaparecem dos radares, e aqueles que se aventuram muito perto frequentemente não retornam. De maneira semelhante, o Triângulo do Alasca é conhecido por desaparecimentos bizarros, com cerca de 16 mil pessoas relatadas como desaparecidas ao longo de décadas. No entanto, existe outro lugar ainda maior que o Triângulo do Alasca e com mais desaparecimentos relatados que o Triângulo das Bermudas. Hoje, vamos explorar outro triângulo misterioso no Oceano Pacífico, conhecido como Triângulo do Dragão. Localizado próximo ao Japão, o Triângulo do Dragão tem uma reputação enigmática que nos faz questionar se há algo além da natureza em jogo, talvez extraterrestres. Bem-vindo ao Cosmos Explorado. É hora de explorar. Na costa sul do Japão, entre Guam e Taiwan, nas profundezas do Pacífico, encontra-se o misterioso Triângulo Japonês, também chamado de Triângulo do Dragão. É um lugar onde ocorrências inexplicáveis intrigam especialistas e locais. Céus iluminados por luzes estranhas, navios e aviões desaparecendo no nada, e testemunhas relatando encontros perturbadores com objetos voadores não identificados e experiências difíceis de explicar. Alguns acreditam que é devido às águas inexploradas, mas outros suspeitam de algo muito mais estranho, talvez uma base alienígena subaquática. É um território inexplorado, mas outros suspeitam de algo muito mais estranho, talvez alienígenas com uma base secreta subaquática. O mistério do Triângulo do Dragão remonta ao início do século XVIII, quando foi registrado um encontro com uma embarcação misteriosa em vários textos e obras de arte japonesas da época. O ocupante dentro da embarcação foi retratado como uma mulher enigmática com traços incomuns, segurando uma caixa estranha da qual se recusava a se separar. As representações artísticas de diversos artistas daquele período mostram a embarcação encalhada na costa, com um design incomum que se destacava contra o cenário das paisagens tradicionais japonesas. A história é considerada um fenômeno misterioso e inexplicável no folclore japonês. Foi apenas em 1858, quando o Japão abriu suas fronteiras para o mundo após séculos de isolamento, que marinheiros de diversas partes começaram a traçar paralelos entre as representações da estranha embarcação e os fenômenos que haviam testemunhado no mar. Nesse mesmo ano, o Japão assinou o Tratado de Harris com os Estados Unidos, permitindo a abertura de suas fronteiras. Por volta dessa época, o Triângulo do Dragão ganhou notoriedade por assustadoras histórias de navios fantasma sendo avistados aleatoriamente no mar. Esses navios sombrios eram frequentemente encontrados intactos, mas completamente desertos, e às vezes, desapareciam diante das testemunhas. O rei George V foi uma das muitas pessoas a presenciar um desses navios fantasmas em 11 de julho de 1881, a bordo do navio de guerra britânico HMS Bachante. Como parte da tripulação, o então príncipe George encontrou o infame holandês voador, brilhando intensamente sobre as águas pouco antes do nascer do sol, na área mais profunda do Triângulo. As aparições de navios fantasmas diminuíram até o final do século XX, mas os incidentes de desaparecimentos de embarcações e aeronaves na região continuam. Alguns até se perguntam se esses desaparecimentos misteriosos são, de fato, causados por alienígenas possuindo uma base secreta nas profundezas do Triângulo do Dragão. Avistamentos de OVNIs ou OSNIs, objetos submarinos não identificados, no Triângulo do Dragão aumentaram significativamente no século XX. O misterioso desaparecimento de Amelia Earhart foi um dos primeiros casos associados ao Triângulo do Dragão a ganhar ampla notoriedade mundial. Em 2 de julho de 1937, Amélia estava concluindo o trecho final de sua volta ao mundo sobre o Triângulo do Dragão, mas nunca mais foi vista.
Apesar de inúmeras buscas e diversas teorias, desde um acidente no mar até ficar isolada em uma ilha remota, seu desaparecimento permanece sem solução. Em 18 de março de 1965, o caso de uma mulher de 43 anos, o capitão Yasharo Anaba, relatou ter avistado uma nave não identificada, de formato oblongo, aproximando-se de seu avião enquanto sobrevoava o Triângulo do Dragão. O capitão realizou uma manobra de 60 graus a cerca de 500 km por hora para evitar a colisão com a nave, mas ela parou abruptamente e começou a seguir o avião. Anaba descreveu o objeto como tendo aproximadamente 15 metros de comprimento e emitindo uma luz verde. Objetos semelhantes, com luzes verdes, foram avistados em Teherã e Chennai em 2024. Voltando ao Japão, o avistamento de Anaba também foi observado por várias testemunhas em solo. Mais tarde naquela noite, o mesmo OVNI foi visto dirigindo-se para Osaka, rumo ao Triângulo do Dragão. Em 1977, a Divisão de Reconhecimento da União Soviética iniciou um projeto de pesquisa científica para examinar os fenômenos de OSNIs e OVNIs na região. Grandes navios navais, parte do projeto, receberam instruções claras sobre o que observar ao navegar nas proximidades do Triângulo. Vladimir Aja, um etólogo russo, estava a bordo de um desses navios em 18 de agosto de 1980, rumo a Okinawa, quando um vigia relatou ter visto um OSNI metálico de formato cilíndrico que estava lentamente emergindo do mar e rapidamente disparou em direção ao céu. Vladimir afirmou que a nave não parecia ser feita pelo homem, e o avistamento permanece um mistério até hoje. Apenas 8 meses após esse incidente, o cargueiro Taoto Maru, navegando na região, teve contato com outro OSNI em 17 de abril de 1981. Em um dia claro, com uma tripulação de 30 membros, o navio foi subitamente sacudido, como se algo tivesse atingido debaixo d'água. Um OSNI, com cerca de 15 metros de comprimento, emergiu da água e pairou de forma caótica ao redor do navio por cerca de 15 minutos. Durante o ataque, toda a comunicação e contato com o navio foram perdidos. O capitão relatou que o cargueiro quase virou devido às ondas violentas criadas pelos rápidos movimentos do OSNI e acrescentou que a turbulência aumentou quando a nave voltou para a água. Após o incidente, ao verificar o relógio, percebeu que haviam perdido cerca de 15 minutos, embora o encontro com o OSNI parecesse ter durado algumas horas. Na década de 1980, o Kairu Maru, o maior navio agrícola japonês e o mais avançado em tecnologia náutica da época, avistou um OVNI e um OSNI em 2 ocasiões diferentes em 1984. O ufólogo Mikio Nobu, junto com 9 outros cientistas entre os 31 membros da tripulação do Kairu Maru, testemunhou cerca de 24 OVNIs circulando o navio. Esses objetos foram descritos como luzes no céu que, após algum tempo, dividiram-se em 3 direções diferentes e desapareceram sem deixar rastros. Em 1986, a tripulação do mesmo navio encontrou um enorme OVNI em forma de charuto, que se aproximou a menos de 30 metros do navio antes de mergulhar na água. Isso levantou a suspeita de que esses alienígenas estariam monitorando de perto os marinheiros acima. Desde então, o Triângulo do Dragão ganhou notoriedade moderna. Em 1989, Charles Berlitz, autor de O Triângulo das Bermudas, destacou o fenômeno ao escrever O Triângulo do Dragão, classificando como infinitamente mais perigoso do que o Triângulo das Bermudas. Berlitz analisou vários relatos da área, incluindo desaparecimentos de navios e aeronaves, além de avistamentos de OVNIs. Sua pesquisa revelou que a navegação de navios e aviões frequentemente falhava de forma repentina ou apresentava leituras extremamente imprecisas nas proximidades do Triângulo. Ele também concluiu que embarcações e aeronaves frequentemente saíam drasticamente de sua rota em questão de segundos. Isso levou muitos a acreditarem que a área interferia com o contínuo espaço-tempo da Terra, assim como no Triângulo das Bermudas. Muitos pilotos e capitães também relataram que seus relógios mudavam de horário repentinamente enquanto suas embarcações ou aeronaves desviavam de curso. No final dos anos 1950, Arthur Godfrey, um radialista e entertainer americano, passou por algo semelhante e assustador enquanto sobrevoava o Triângulo do Dragão.
Ele avistou um OSNI emergindo da água enquanto os instrumentos de seu avião pararam de funcionar. Durante esse período crítico, ele precisou navegar manualmente, guiando-se pelo Sol, já que sua bússola também estava inoperante. Quando o radar voltou a funcionar, Arthur percebeu que havia perdido tempo significativo sobre o triângulo, com os relógios literalmente retrocedendo. Ocorrências estranhas no Triângulo do Dragão não são exatamente modernas. Elas acontecem há séculos. No final do século XIII, Kublai Khan, fundador e primeiro imperador da dinastia Yuan da China, partiu para o Japão como parte da expansão do Império Mongol. Ele liderava cerca de 900 navios e um exército de 30.000 homens. A vitória parecia iminente para o imperador. No entanto, ao alcançar o Triângulo do Dragão, um estranho fenômeno meteorológico ocorreu. Segundo a história de Yuan, uma grande tempestade surgiu, destruindo muitos navios contra as rochas. Ao amanhecer, a maior parte da frota havia desaparecido. Dos 30.000 homens da força invasora, 13.500 não retornaram, tornando esta campanha um dos maiores desastres de seu reinado. Falando sobre avistamentos mais recentes no Triângulo do Dragão, em 1990, um editor de revista chamado Masanobu Miyoshi testemunhou um OVNI seguindo um avião a cerca de 50 quilômetros da praia de Tóquio. Ele viu um avião indo em uma direção, enquanto uma luz branca seguia o jato de perto. Segundo Masanobu, a nave se movia como se estivesse surfando no céu, viajando em altíssima velocidade. Segundo ele, a nave se movia como se desenhasse um W no céu. Em 14 de junho de 1997, o etólogo Junichiro capturou imagens de um disco luminoso a apenas 200 metros da Baía de Tóquio. Ele afirmou que o OVNI estava viajando a uma velocidade de 800 km por hora antes de desaparecer rapidamente no céu após ele ter notado sua aparição. Nas últimas décadas, o Japão tem atualizado continuamente seus protocolos de segurança marítima para responder às mudanças das condições ambientais e aos avanços tecnológicos. Avisos de segurança agora são comunicados de forma mais formal às embarcações que operam em regiões conhecidas por condições meteorológicas imprevisíveis e fortes correntes, especialmente no Triângulo do Dragão. Nossa jornada pelo Triângulo do Dragão revela um domínio onde a história se entrelaça com o extraordinário. Desde a desastrosa viagem de Kublai Khan até os avistamentos modernos de OVNIs, essa área tem sido, há muito tempo, um ponto quente para ocorrências estranhas que desafiam nossa compreensão da realidade. Estamos realmente sozinhos neste vasto universo? Ou estamos compartilhando nossos céus e mares com seres de além da nossa galáxia? E se a verdadeira resposta para esses mistérios estiver nos observando das profundezas do Oceano Pacífico? Compartilhe o que você pensa sobre esse assunto nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para se manter atualizado sobre todas as revelações cósmicas que estão por vir. Ative as notificações para não perder as futuras atualizações. Porque juntos exploraremos